nós vamos conversar aqui sobre um tema extremamente amplo da clínica médica, um tema que realmente tem muitos detalhes que a gente precisa discutir e que eu vou tentar nos próximos slides mostrar a importância desse tema para vocês, certo? E esse tema é exatamente as síndromes anêmicas, né? A síndrome anêmica. Pessoal, eu comecei, né, logo quando eu me formei. Hoje em dia eu faço um bocado de coisa, né? Eu atendo no consultório, eu vejo paciente em casa, eu vejo paciente internado, eu dou aula, né, numa faculdade aqui de Fortaleza. Mas logo quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi num posto de saúde, numa unidade básica de saúde, numa cidade aqui do lado, que era Maracanaú, numa localidade que chama-se Pajuçara. E lá, pessoal, vocês não tenham dúvidas, eu atendia muitos pacientes dentro do contexto da anemia. O meu segundo emprego foi em uma unidade de pronto atendimento, as famosas UPAs, né? A UPA lá do bairro José Walter, aqui de Fortaleza. E lá já era um contexto diferente, era um ambiente de emergências, né? E lá, sem dúvida alguma, eu me deparava muito com pacientes que tinham anemia. Claro que em circunstâncias diferentes. Lá no posto de saúde, geralmente era um paciente com anemia compensada, um paciente que eu tinha mais tempo para investigar, diagnosticar e propor um tratamento. Lá na UPA, no ambiente de emergência, já era um pouco diferente. Já era um paciente que estava mais grave, muitas vezes com anemia descompensada e que eu precisava agir rapidamente, algumas vezes até mesmo sem ter o diagnóstico daquela anemia em mãos. Ou seja, logo, logo, vocês vão estar nesses ambientes. Logo, logo, vocês vão estar trabalhando nas unidades de pronto atendimento, vocês vão estar nas unidades básicas de saúde e vocês vão precisar, sem dúvida alguma, desses conhecimentos a respeito da anemia. Além disso, pessoal, a anemia é uma doença extremamente prevalente, né? A gente vive em meio a 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E a epidemiologia mostra para a gente que desses 8 bilhões, 2 bilhões têm anemia. Ou seja, 1/4 da população mundial tem anemia, né? Ou seja, se você mora na sua casa aí com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão e você, 4 pessoas, um de vocês com certeza deve ter anemia. Vocês devem estudar aí na faculdade, na turma de vocês, por exemplo, se tiverem 40 alunos, 10 desses alunos vão ter anemia. Então, é muito prevalente, né? A prevalência das anemias, de uma maneira geral, é extremamente alta. E no nosso ambiente, no nosso país, um país subdesenvolvido, essa prevalência é ainda maior, porque boa parte dessas anemias são causadas pelas anemias carenciais, que têm uma prevalência bem maior no nosso ambiente. Ou seja, a gente precisa entender essa doença, a gente precisa ter um conhecimento básico para dar o diagnóstico, para propor um tratamento de um paciente com anemia. Além disso, eu quero mostrar aqui para vocês que dar um diagnóstico de anemia não é simplesmente dizer que o paciente tem anemia. Vai muito além disso. E para isso eu quero mostrar para vocês, quero contar para vocês a história da Mariana. A Mariana, pessoal, é uma jovem, né, em torno de 25 anos de idade, a idade de muitos de vocês que estão aí nos ouvindo. A Mariana, ela é advogada, formada recentemente, mas já aprovada na OAB. Mariana está estudando para concurso, né? Ela tem um sonho de ser promotora, eventualmente de ser uma juíza, quer enveredar pela área dos concursos, né? Da área do direito. E a Mariana, ela tem uma doença que é o vitiligo, né? Que é uma doença autoimune, que é bem mais comum em pacientes com o perfil da Mariana, né? Pessoas, mulheres, jovens em idade fértil. E aí, pessoal, a Mariana, ela está com um quadro de astenia, adinamia, indisposição. Associado a isso, ela tem se sentido assim um pouco irritada. Ela tem se sentido assim, durante esses episódios de inquietação, ela tem percebido uns desejos meio estranhos, né? De comer umas coisas meio bizarras, mastigar gelo, de comer macarrão cru, de comer areia. Além disso, a Mariana, pessoal, ela está também com um certo desconforto epigástrico e vem apresentando episodicamente um quadro de diarreia.
Ela resolveu procurar assistência médica e no exame físico o que é que se percebeu? Que ela está pálida, né? Ela tem uma palidez, cutânea mucosa bem evidente, tem os cabelos um pouco quebradiços, que ela até já se queixava disso também. Além da palidez cutânea mucosa, ela tem também as escleras um pouco azuladas. E o médico que a atendeu percebeu que ela estava meio inquieta, né? Na hora do atendimento, mexendo ali a perninha a todo momento. O colega naturalmente suspeitou que Mariana pudesse ter um quadro de anemia, né? E pediu alguns exames para poder confirmar esse diagnóstico de anemia e investigar. Diante desses sinais, desses sintomas, ele suspeitou que ela pudesse ter uma anemia ferropriva. Então o colega pediu alguns exames, né? Confirmou-se o diagnóstico de anemia. Essa anemia microcítica e procrômica, com a cinética do ferro bem compatível com anemia ferropriva. E aí o colega propôs um tratamento, né? Ele prescreveu antiparasitários, ele prescreveu também, estou lembrando agora, uma pomada de dexametasona, para ela passar em umas lesões que ele viu ao examiná-la, umas vesículas eritematosas que ela até se queixava que eram um pouco pruriginosas. Então ele passou uma pomadazinha de dexametasona para passar nessas lesões, prescreveu os antiparasitários e prescreveu a reposição do ferro. E pediu para Mariana voltar daqui a 3 meses. Mariana seguiu corretamente o tratamento, né? Voltou depois de 3 meses e relatou que melhorou de fato bastante dos sintomas, né? Já estava se sentindo com mais energia, já estava conseguindo estudar melhor para os concursos, já estava se sentindo menos irritada, os cabelos já eram menos quebradiços, né? O desconforto abdominal melhorou, apesar de que ainda persistiu. As diarreias ficaram menos frequentes, apesar de que eventualmente ainda tinha. E aí o que o colega fez foi manter o tratamento com a reposição de ferro, pediu para a Mariana evitar alimentos que tenham leite, né? Leite, derivados do leite, portanto, a não ser que sejam sem lactose, e pediu para ela voltar agora somente daqui a 6 meses, certo? A questão, pessoal, é que a Mariana não voltou em 6 meses. Se perdeu, né? Melhorou dos sintomas, voltou a ter uma vida mais próximo daquilo que ela deseja, né? Mais próximo da normalidade, e acabou que ela não voltou. Só, pessoal, que 10 anos depois, a Mariana resolve procurar novamente assistência médica. Passou 10 anos sem ir ao médico, poucos sintomas, oligossintomáticas, não procurou assistência. 10 anos depois, a Mariana volta a apresentar sintomas. E aí o que é que ela se queixava nessa época? Ela estava com diarreia, uma diarreia praticamente diária, alguns episódios por dia. Ela estava perdendo peso, ela estava tendo febre vespertina, né? Uma febre que dias tinha, outros dias não tinha. E, além disso, ela percebeu que tinham alguns nódulos na região cervical, né, e na região axilar também, ou seja, ela apresentava linfonodomegalia. E aí a Mariana foi amplamente investigada, né, com essa sintomatologia, e qual foi o diagnóstico? A Mariana recebeu nesta época, 10 anos depois daquele atendimento inicial, o diagnóstico de um linfoma do trato gastrointestinal. E por que ela teve esse linfoma? Porque ela tem também doença celíaca. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, será que a doença celíaca não seria a causa da anemia desde o início, né? Afinal de contas, pessoal, uma das frases que vocês mais vão ouvir eu falar aqui é a seguinte: anemia não é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Portanto, anemia não se trata, se diagnostica. Não adianta eu dizer para um paciente que ele tem anemia. Eu tenho que dizer qual é a causa dessa anemia. E a gente, às vezes, vai mais além. Se um paciente tiver, por exemplo, uma anemia ferropriva, não adianta eu dizer para ele que ele tem uma anemia e a causa dessa anemia é a carência de ferro. Eu tenho que dizer para o paciente, eu tenho que investigar qual é a causa da carência de ferro. Talvez, se isso tivesse feito lá atrás, lá quando a Mariana teve o diagnóstico de anemia, se o colega tivesse investigado, ela tinha o quê, pessoal? Ela tinha diarreia, ela tinha um desconforto abdominal,
ela tinha umas lesões de pele que poderia estar no contexto, por exemplo, de uma dermatite herpestiforme, que é uma lesão dermatológica clássica da doença celíaca. Então, provavelmente, a Mariana ela tinha o quê? Carência de ferro, porque ela não absorvia o ferro, porque ela tinha doença celíaca que provoca diminuição da absorção de ferro pelo trato gastrointestinal. Então, pessoal, vocês vão me ouvir falar muito essa frase. Anemia não é uma doença, é a manifestação clínica de alguma doença. Portanto, a anemia não se trata, se diagnostica. Ok, pessoal?